E funcionava bem, até o dia que o Banco do Brasil cortou a verba. E, naturalmente, os programas decaíram, não é? E até alguns foram extintos. Na época, a CBN ainda não tem a estrutura que tem hoje, estava aqui em Brasília, o diretor era o Nivaldo Manzano. E eu gostaria de deixar uma sugestão que aprendi lá com a CBN na época, hoje ela mudou bastante, eu não tenho mais contato com eles, mas para futuro, como todos os planos discutidos aqui são muito a futuro, e são projetos muito para serem executados, deixar mais uma ideia aqui, é que nós tivéssemos uma rádio All News, que a EBC tivesse uma rádio All News, que pudesse, na medida do possível, e repetindo, porque o All News é para repetir mesmo, não precisa dar notícias novas o tempo todo, nós tivéssemos aqui uma All News, seria possível, talvez, examinando os departamentos devidos, fazer isso, porque, por exemplo, como a professora Sandra citou muito bem aqui, nós estamos vivendo um momento de muita crise e o rádio, nesse momento atual, para colaborar e explicar e ajudar as pessoas a entenderem, seria importante que tivéssemos posição para discutir essas manifestações, esses assuntos todos. Então, é só um exemplo que eu dou da criação futura de uma rádio All News aqui. Obrigado. Apoiado, conselheiro. Primeiro a conselheira Evelim, depois a Eliane, o Wagner. Eu estou fazendo uma lista. Não vou privilegiar ninguém. Eu vou ser bem rapidinha, né? Assim, fede um minuto. Um segundo. Não, assim, eu li o trabalho, fiquei muito surpresa pela qualidade, pela profundidade da análise e pela metodologia que vocês criaram para executar. Então, eu acho assim, que a gente vem num diálogo aqui do Conselho com a direção da EBC, em especial com a Nereide, que parece que a gente está sempre voltando às mesmas questões, e eu vi aqui uma possibilidade de avanço concreto, né? Assim, onde estão as falhas e como avançar. Então, eu quero parabenizar, e eu acho que isso aqui tem que ser um marco, né, para diretoria de jornalismo, para levar isso em consideração e conseguir agir pontualmente lá com o repórter, né, com os editores, na busca da solução desses problemas apontados. Parabéns, Fernando. Conselheira Eliane, depois conselheiro Tiso, Wagner Tiso. Eu também quero elogiar o trabalho, acho que é extremamente bem-vindo. Assim, estava lendo, e aí quando começa ali nos resultados mostrando a lista de autoridades, enfim, começa com autoridades governamentais, e eu já fiz a conta, e logo em seguida já estava ali fechado o trabalho desse vício nosso de ouvirmos, de priorizarmos as fontes oficiais, né, assim, de não... E acho e aí, coloco que é um vício nosso, e acho que não é só um vício da EBC, acho que é um vício do jornalismo brasileiro, mas que eu acho que é agravado na EBC, acho até pelo nossa relação íntima aqui, um pouco mais íntima com o poder estatal. Então, acho que é um mapa, gostaria muito de ver isso ampliado para outras rádios, e aí vou colocar fazer estou achando essa reunião hoje bastante especial, porque geralmente a gente se desdobra muito em cima da televisão, aqui dentro desse conselho, e hoje nós estamos olhando para a EBC de uma forma um pouco mais ampla e mostrando a dimensão que ela tem. Então, a gente primeiro discutiu a agência, né, e agora estamos discutindo rádio, e eu acho muito feliz isso aqui. Acho que deve ser ampliado, inclusive, para outras emissoras. E, sim, a realidade que a gente tem, que eu acho, não tenho pesquisa, o legal dos números é que a coisa fica aqui, você quase pega, né? É que são linhas e conduções que talvez estejam aí, cada um por si, a Amazônia num canto, seguindo uma linha específica, a Rádio MEC, a Rádio FM Nacional, né, Rio de Janeiro, enfim, então gostaria de ver, a gente poder tocar também essa questão que é tão mais espaçada e difícil de reunir, que é o rádio, né? Então, acho que é um retrato muito bem-vindo. Enfim, espero que a gente possa aproveitar bem essas informações para reflexão, não apenas para a rádio, em questão do jornalismo, né, mas para toda a EBC. Obrigada. Conselheiro Wagner Tiso. Alô.
Primeiro, no assunto anterior, eu estou de acordo com meu colega de voo e café da manhã, Daniel Arão, que me instrui muito. E, finalmente, assunto de música, né, proposta pela... Né, finalmente, sempre quem procura introduzir alguma coisa de música aqui sou eu, mas nunca é levado para frente. Mas isso foi muito bom ouvir, esse muito bem exposto, muito bem feito. Agora, tem algumas curiosidades, né, pequenas, mas por que Canto de Ossanha 19 vezes e as outras só uma? Esse é gosto do programador, é pedido? É pessoal. Então, esse cara é muito fã do Baden Powell mesmo, não tem jeito. Mas... mas 19-1, 19-1 é covardia, né? Outra coisa que eu percebi ali, eu vendo aquela lista ali das preferências mais tocadas e tal, eu não vi ninguém com menos de 70 anos. Né? É um negócio... essa é a minha faixa. Não precisa chamar atenção para isso, que é a nossa. Mas é muita gente de 70 anos e eu acho que deve tocar a gente mais jovem também. Eu não sei também se é gosto do programador. Graças a Deus ele gosta da nossa geração. Mas eu acho que tem que programar gente mais jovem, porque precisa atrair o público, o ouvinte. É bom que atrai esse público mais jovem, 65. Nossa, mais jovem que eu um pouco. Mas então, eu proponho tocar também, abrir, não sei se é o programador que faz, ou se é pedido, ou se não sei o quê. Gente mais jovem também, porque então tem que atrair os mais jovens para ouvir os mais velhos também. É isso aí. Obrigada, conselheiro Mário. Bom, parabéns aí pelo trabalho excelente, tem uma grande contribuição para todos nós. Eu lembraria também o que o Wagner, nosso maestro, falou, é muito importante. Agora, claro, está faltando dar mais oportunidade para o pessoal mais jovem. E em relação ao jornalismo, na parte internacional, eu vi que tem a Rádio França e mais uma outra rádio, a Rádio Nacional da Espanha, né? Eu acho que aqui está faltando na América Latina, aí no caso, está faltando na América Latina. Nós temos um convênio com a Telesul, que o custo é zero, né? E tem programação em português. Eu acho que isso aqui pode ser aproveitado não só para televisão, como para o rádio, para as rádios aí nossas. Aí, posso complementar? Informações muito importantes. Eu acho que é o nosso contraponto aqui em termos de América Latina. Quando quero informação sobre a América Latina, o primeiro passo que eu dou é na internet e ir atrás da Telesul. Vocês podem dizer que é estatal, não importa, que dá oportunidade para o telespectador, para o ouvinte brasileiro, a ter outras fontes além das tradicionais. Eu acho que fica aí, mais uma vez, já tinha falado sobre isso em algumas oportunidades, fica, mais uma vez, a sugestão no sentido que se dê mais espaço para a América Latina e também aproveitar os espaços aí, emissoras que estão aí dando sopa para nós, né, que nós não aproveitamos, e é importante, eu acho, esse aproveitamento. Eu acho que... Eu quero lembrar também outro fato importante, que realmente é um ponto positivo que o Conselho está discutindo o rádio. Eu também fazia propaganda aqui, e na década de 80 eu cheguei a fazer um programa na rádio do Estado do Rio de Janeiro, no primeiro governo Brizola, o programa sobre política internacional, que quando começou, as pessoas falavam, mas como um programa de política internacional, ninguém vai ouvir. E, surpreendentemente, em pouco tempo, segundo as pesquisas de opinião, era a quarta, no sábado e tal, era a quarta emissora de audiência no Rio de Janeiro. Então, significa que, quando se dá oportunidade para o ouvinte, para o telespectador, ter acesso à informação internacional, ele pega isso, há interesse nesse sentido. Eu acho que entra, no caso, a criatividade e a ousadia política de se fazer programas desse tipo, né? Porque as rádios aí
as nossas rádios estão aí para isso mesmo, ser o contraponto e tudo que isso não existe hoje, pelo que eu saiba, na rádio brasileira, programas desse tipo, com esse tipo de discussão, com esse tipo de debate. É isso. Obrigada. Conselheiro Daniel, depois conselheiro João Jorge, depois o Polo. Bem, eu penso que também me congratulo com a qualidade do trabalho. Acho que a gente poderia pensar, inclusive, em outros trabalhos do mesmo tipo, seja com a Universidade de Brasília, seja com outras universidades que se dispusessem. O senhor estava aqui de manhã, não? Oi? O senhor estava aqui de manhã? Claro. É porque estava prevista uma outra apresentação de uma outra pesquisa sobre a TV. Sobre? A TV Brasil. Na Uhum. mesma linha, só que com a Universidade do Rio Grande do Sul. Só que Pois a é, pesquisadora eu vi teve isso na pauta. mas ela não pôde vir. Então. Pois é, a qualidade do trabalho é inegável, né? Esse dado já foi ressaltado, e eu penso que, inclusive, o Conselho deveria aprovar uma resolução no sentido de que o pessoal do rádio, né, envolvido nos programas analisados, lessem e discutissem esse relatório, né, e, inclusive, encaminhassem depois ao Conselho, né, que medidas tomaram, né, para corrigir as distorções aqui apontadas, a não ser que eles considerem que não há distorções, né? Enfim, devem discutir, porque eu penso que uma das coisas mais importantes quando a gente faz trabalhos de avaliação desse tipo é a sequência, né? A continuidade, a gente garantir que o trabalho seja discutido e gere propostas de superação em relação às questões envolvidas. Acho que o relatório, eu ainda não consegui meditar bastante a respeito do relatório, acho que os conselheiros todos deviam ler com calma o relatório para poder, inclusive, a gente talvez ter um outro momento para a gente tentar afunilar propostas, né, que a maioria acabou de ouvir aqui as considerações, e acho que a gente devia realmente tentar aprovar algumas propostas. Algumas coisas me preocuparam muito, né? Em primeiro lugar, a predominância esmagadora das fontes governamentais, o que contribui para essa ideia que se veicula e que a gente encontra no relatório Fundamentos Objetivos do caráter chapa branca da EBC. Né? Quer dizer, é realmente muito importante a preeminência das fontes governamentais, né? E contra uma série de resoluções aprovadas já por esse Conselho no sentido de garantir a pluralidade, de garantir o contraditório, né? Isso tem sido reiteradamente aprovado aqui no Conselho. E a gente vê a permanência aqui, a coisa também das sonoras, né? Que também, isso faz parte do programa da EBC, né? Ouvir as pessoas, né? Trazer... Aliás, eu tenho visto isso acontecer no jornalismo televisivo, né? Por que não está acontecendo também no radiofônico? Segundo lugar, uma coisa que me chamou a atenção, observada no relatório, é a falta de contextualização, né? Isso também faz parte do manual nosso, né? Dar a notícia, contextualizá-la, discuti-la, apresentá-la de vários ângulos, promover debates sobre os assuntos, né? Então, o terceiro ponto, já o Mário levantou, ele é sempre aqui um representante da América Latina entre nós, né? Quer dizer, por que não se busca fontes das rádios dos nossos hermanos, né? Porque eu gosto também da Rádio França, né? Acho que ela é uma rádio de qualidade, mas que diabo, a gente tem aqui uma série de rádios que podem ser ouvidas, né, dos países. O que eu queria complementar, só que o Mário falou, eu vou falar, é porque, para além da gente ter a associação, né, de a gente estar dentro da associação
das agências da América Latina, a gente também tem o da língua portuguesa. Então, tem o Moçambique, Angola, que pode estar sendo aproveitado também. Então, eu acho que realmente aí tem um lance de falta de dinamismo, falta de criatividade das pessoas responsáveis. Também me chocou a coisa das músicas, não é? Quer dizer, Chico Buarque, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Eu gosto muito desses autores, não é? Mas eles são autores da classe média branca do Sudeste brasileiro. E o povo brasileiro é muito maior do que isso. Isso tem sido aqui várias vezes reiterado pelo nosso conselheiro João Jorge, né? E os programadores deram alguma atenção à nação baiana, né? Anexando o Caetano e o Dorival Caymmi, mas continuam num repertório que é muito classe média. Né? Como diz aqui o nosso governador de São Paulo, né? As elites brancas estão realmente, a rádio da IBC está sendo feita para as elites brancas. Né? Cadê a música do Pará? Né? Cadê a música do Rio Grande do Sul? Esse negócio dos velhinhos, eu sou velhinho também, e eu gosto dos autores da minha geração, né? Acho, inclusive, talvez seja um cacoete de velho, né? Acho que eles são insuperáveis. Né? Agora, o fato é que você tem cantores novos, intérpretes novos, isso é obrigação, isso está no nosso manual também, a pluralidade. Né? Eu tenho grande parte das teses acadêmicas sobre a ditadura, no que concerne ao mundo cultural, né, se volta para a análise da música popular, da chamada MPB, né, Tom Jobim, Caetano, Gil, etc., etc. Né. A gente teve uma tese agora precursora que foi analisar o que o autor chamou os cowboys do asfalto, né, a música sertaneja. O quadro que apareceu... O quadro que apareceu é estarrecedor, porque as músicas tocam 100 vezes mais, não é? As tiragens são 10 vezes, 15, 20 vezes mais do que as dos autores estudados, são comprados por gente do povo, e não pela classe média, e os seus conteúdos são inteiramente diferentes daqueles que aparecem nos conteúdos da música. Quer dizer, eu não estou querendo aqui, num exercício de autoflagelação, banir os autores da classe média. Acho que eles merecem estar na programação, dar mais um senso de proporção. A gente tem que pôr os cantores e os intérpretes novos, a gente tem que reequilibrar homens e mulheres, a gente tem que trazer as regiões, as demais regiões do país, para equilibrar essa coisa. Né? Então, eu penso que esses são referências que me foram suscitadas pelo acompanhamento atento aí da intervenção do nosso convidado nacional, Fernando. Né? Agora, acho que com a leitura mais atenta do relatório no seu conjunto, eu vou ter melhores condições de contribuir. Então, eu sugiro que esse relatório não se esgote aqui. A gente tenha uma outra reunião trazendo propostas, ou encaminhe por e-mail propostas para que a gente possa amadurecê-las e resolvê-las aqui. Acho que os responsáveis pelo rádio e também pela televisão, ao meu ver, porque aqui tem muita coisa que, de repente, pode estar aparecendo também na televisão. Esse relatório tem que ser lido, discutido, e as pessoas responsáveis pelos programas devem dizer, bem, com isso aqui eu concordo, com isso aqui eu não concordo, e na medida em que concordem, que passos vão tomar para superar os erros apontados, para a gente garantir uma continuidade desse relatório, com o qual, mais uma vez, para finalizar, eu me congratulo. Obrigado. Próximo inscrito, o conselheiro João Jorge, depois o Pola e depois a Ana Veloso. E depois, só para organizar a nossa discussão aqui, eu só quero falar depois, de novo? Depois. Só para lembrar, a TV Brasil... Conselheiro,
colocou aí no ar uma música, um espaço para a região do Pará. Poderia... Eu vi por acaso num programa de sábado. Você está passando na frente dos outros que estão inscritos, por favor. Conselheiro João Jorge. Bem, quero dar parabéns ao professor Fernando, à UNB. Esse relatório sobre as rádios, sobre a programação, mostra objetivamente aquilo que alguns de nós vêm falando aqui. A rádio é um instrumento muito importante de comunicação e o quadro apresentado nesse relatório, nós devemos depois aprofundar um pouco mais, mas mostra uma rádio do passado, mostra uma rádio distante do Brasil real, mostra uma rádio pública para um pequeno segmento da população brasileira. Desconhece a possibilidade de, na programação da rádio, ter diversidade. Quando se fala de uma execução 19 vezes de uma mesma música, de um mesmo autor, é sinal de que os profissionais que estão operando ali colocam seu gosto pessoal, o seu interesse pessoal, acima de qualquer razão. Não, isso aí vai ficar enjoado, né? Mas a juventude brasileira que curte música, faz música, pensa música, o hip hop, o rap, o samba reggae, a música de Pernambuco, a música do Pará, a música do Tocantins, a música do Rio Grande do Sul, é banida totalmente disso aí. Mas tem cor essa programação. Tem origem étnica brutal. Ela é a reprodução dos modelos das radioeducadoras que tem em quase todo o país, ou das chamadas FM de qualidade. Quem inventou essa palavra de qualidade no Brasil sobre música não foi as pessoas que fazem música e vivem com música. Isso é uma invenção de fora para dentro. Quero voltar à programação internacional. Penso que é possível ter uma parceria com a Rádio Nacional de Angola, uma rádio importante no Cone Sul, de um país fundamental para o Brasil e para o Cone Sul. Há vários outros países que também têm rádios importantes. Então, além da América Latina, volto a insistir que deveríamos ter parcerias e programas com esses falares desses outros países. E, no caso específico dos mais executados, uma série de coisas, esse é um padrão de Ipanema e do Leblon, que está também na TV com o programa Samba na Garoa, que é assim, o samba parece que é só de um lugar no Brasil. A música é só de um lugar no Brasil. E a Bossa Nova e todos esses ícones que se cultuam, como sempre, é como se o Brasil tivesse que parar de fazer música. Ou seja, toda a explosão da música sertaneja não aparece em momento nenhum ali, seja ela de qualidade ou não. E há na música sertaneja grandes músicos, grandes intérpretes, grandes compositores e grandes atores. Na Bahia, sob a direção de Paula, a Rádio Educadora abriu-se para um programa de hip-hop, abriu-se para um programa Tambores da Liberdade e foi incorporando as várias linguagens que tem lá. Penso que essa experiência as rádios da EBC deveriam fazer. Esse primeiro relatório, essa primeira pesquisa, mostra um quadro. Se tivermos mais 2 pesquisas ou 3, nós veremos exatamente o profundo dano à cultura popular, à música brasileira, que esse tipo de atitude tem. Ele poderia ser suave, deveria, mas vou dar só o título do que eu penso que é isso. Isso mostra uma profunda desigualdade institucional, que é reflexo do Brasil como um todo. Não daria para a gente ter um país tão desigual como esse e pedir nas rádios que se tocasse coisas do povo, coisas da população dos diferentes estados. E olha, numa programação como essa, Luiz Gonzaga não entraria. Numa programação como essa, Alceu Valença, Belchior e outros não estariam presentes. Numa programação como essa, nenhum grupo jovem do Brasil, de menos de 30 anos, faria música ou teria carreira musical. Porque é programação de matar. Matar no nascedouro a criatividade, matar no nascedouro o viés musical de um povo que batuca no ônibus, batuca numa caixa de fósforo, porque isso não é tido como qualidade. Então, assim,
é importante, porque um papel do Conselho é a programação. Um papel do Conselho é acompanhar, deliberar e pensar rádio, TV, web. E nós, nesse momento, estamos talvez impactados com isso. Mas a gente pode colaborar. O conselheiro Wagner tem sempre falado sobre a questão musical. E agora já não é mais nem Wagner sozinho, nem eu sozinho, mas acredito que a maioria aqui seja perplexa com esse raio-x, com esse diagnóstico, com essa fotografia do doente brasileiro, que é a profunda discriminação nas rádios públicas do Brasil para a música popular do país. Obrigada. O Paulo é o próximo. Só o seguinte, depois dos conselheiros falarem, eu vou abrir para os diretores, quem quiser falar. O Adler já se inscreveu, a Mara Régia. A Thaís está por aí, não? Está aí, ela não estou enxergando. Bom, tá, então, é isso? É ela que vai falar? Então, tá bom. Paula, por favor. Bem, eu queria só observar algumas questões aqui bem ligeirinho. Muito perto de mim me atrapalha. Que tem algumas questões aqui que são culturais, na verdade, de um país que nunca pensou comunicação pública e sempre pensou trabalhar para um reduzido número de pessoas. O atendimento do Estado era para um determinado número de pessoas. Isso está nas engrenagens, nos instrumentos de gestão. Quer dizer, a gente chegou nos países que é para todos, um país de todos, todos nós, não sei o quê. No slogan nós chegamos, mas não chegamos nas ferramentas, nos instrumentos de gestão para chegar na ponta. Então, a gente falou aqui, o conselheiro Daniel falou, em resolução do Conselho, está no manual, mas não resolve só na caneta. Então, acho que é uma vocação mesmo da TV Brasil, da IBC, das rádios, dos portais e tudo, é a questão que já está apontada de alguma forma, Nelson, essa coisa do centro de estudos. Eu acho que um grande serviço de comunicação pública no Brasil que a IBC pode fazer é ampliar com a Universidade de Brasília e com as outras universidades uma discussão permanente, na verdade, da questão da comunicação pública. A gente está muito atrasado, precisando formar um outro modelo de cultura em relação a isso, e às vezes a gente se atém ao conteúdo, achando que com o conteúdo a gente vai resolver coisas que estão impregnadas na forma, na operação propriamente dita. Então, quando a pesquisa fala em 45% é meramente informativo, a gente está, por mais que a Nereide diga que é assim, ou como não é, está colocado uma forma de comunicação que vem da comunicação privada. Basta informar, trabalhar com a vitrine, com a manchete, sem contextualizar, trabalhar com fragmento em vez de trabalhar com o inteiro. Quando fala que as matérias são de 1 minuto, continua trabalhando no formato da comunicação privada, que tem que ser ligeira, porque o que interessa a comunicação privada não é o conteúdo, é o comercial que vai vir logo depois. É como ontem Cid Moreira falou no programa do Jô. Me pedem para falar a matéria rapidinho, que é para poder ver a novela. Então, assim, é a lógica do privado que prevalece. Quando fala da falta de pluralidade, continua a lógica do privado. Então, assim, quando fala da quantidade governamental falando, essa é a lógica do país. É um país que vive de governo para falar mal, para falar bem, que sofre quando não é atendido, que reclama que vai para a rua, mas é sempre na mesma lógica de trabalhar para que o governo atenda às necessidades. Então, eu acho que é muito bem-vinda a ideia do centro de estudos, mas, assim, eu acho que a gente deve radicalizar ele já dentro da própria IBC, fazendo desse local aqui um centro de discussão permanente. E, quando a gente fala também de articular com as rádios da América Latina, com as rádios da CPLP, com as outras oportunidades de rádios mais distantes, a gente não consegue ainda se articular com as rádios parceiras do próprio campo público que estão junto. Quer dizer, não tem matéria da Rádio Educadora da Bahia, não tem matéria da Rádio Aldeia do Acre. Quer dizer, se não tem matéria dessas rádios que estão próximas, que são parceiras, que são associadas, só não são filiados. Porque foram essas rádios e essas TVs que criaram a ABC. Então, a ABC é mais filha dessas rádios do que as rádios filhas da ABC. Mas, assim, eu acho que essa articulação é urgente, porque precisa sinalizar para a sociedade, e a sociedade, a gente nunca vai chegar a todos se não chegar ao do lado. Essa ideia de chegar a todo mundo e não conseguir chegar ao do lado, ela faliu. A gente tem que se comunicar com quem está próximo a gente no mesmo projeto, para daí poder dar um salto mais adiante. É isso. Eu acho que é transformar esse espaço mesmo, um serviço imenso que tem que fazer, arriscar na operação, buscar realmente a pluralidade na operação, que aí os conteúdos vão mudar.
Se a gente ficar tentando o conteúdo para achar que pelo conteúdo vai mudar, a gente vai estar repetindo a lógica da TV privada, da rádio privada, da comunicação privada, que manda nesse país. Obrigada, Paula. Ana Veloso, depois a Ima, por favor. Bom, antes de tratar especificamente da pesquisa da rádio, eu queria deixar aqui bem explícito ao Conselho que, quando eu me referi no tópico anterior, que a comunicação colaborativa era o futuro da EBC e da comunicação pública, eu não quis aqui me referir e que a comunicação colaborativa começou agora, nem que é algo dos anos 90 ou dos anos 2000. Essa comunicação colaborativa já vem de muitos e muitos anos, inclusive durante a ditadura civil-militar. Então, se houve uma compreensão aqui do Conselho, ou de algumas pessoas que estão no público, de que eu quis dizer que a comunicação colaborativa é o futuro, ela não é. Ela faz parte, sempre foi, e ela é vanguarda há muito tempo. Então, é algo histórico nesse país. Então, eu só queria que ficasse bem explícito isso, para que eu não ficasse tida como uma pessoa que comete um equívoco de não reconhecer todo o histórico da comunicação colaborativa, a mídia radical, mídias independentes nesse país que é muito rica, né? Então, eu queria que, inclusive, que constasse, por favor, na ata do Conselho, que seria um equívoco teórico, inclusive histórico, né? Então, sobre a pesquisa, vem contemplar algo que a gente, dentro do Conselho Curador, quando existia a Câmara de Rádio, a gente já solicitava. Eu não vou tratar do que os outros conselheiros já falaram, eu concordo com várias das observações. Trato também e compreendo que fazer rádio não é fácil, né? Como professora do curso de Rádio e TV da Universidade Federal de Pernambuco e do curso de jornalismo, já atuando em rádio há muitos anos, inclusive há mais há 20 anos que eu trabalho com rádio, percebo todas essas questões que foram apontadas na pesquisa nas rádios comerciais, e concordo com o Paula quando ele trata de que há uma predominância do modelo privado ou comercial na forma de se trabalhar a comunicação. Isso é reflexo disso, eu acho que na pesquisa, e aí eu vou trazer algumas questões, reflexões. Concordo com a Eliane, a gente conversa que essa metodologia, essa pesquisa, ela precisa ser feita nas outras rádios da EBC, junto às outras rádios da EBC. Conversei com o Braulio para que a gente pudesse propor um debate sobre rádio aqui no Conselho, na próxima reunião e na outra, com a direção das rádios, né? Eu acho fundamental, porque a gente discute pouco rádio. A gente teve um debate incrível aqui com a professora Nélia também sobre rádio digital. Eu acho que a gente pode fazer uma atualização desse debate à luz do que se tem discutido hoje nesse campo. E aí eu vou lembrar de uma iniciativa... Primeiro, vou falar de duas questões aqui que eu penso que eu estive lá no Rio de Janeiro conhecendo a Rádio MEC, né? O trabalho da Rádio MEC e FM da Rádio Nacional, a gente esteve lá logo quando a gente esteve ao Conselho. E existe um programa chamado Garimpo, na MEC FM, que garimpa a música nacional brasileira, a nova cena musical brasileira, e que estreia programas com cantores, com músicas novas, e que bebe muito dos ciclos dos festivais. E a gente tem um país onde há vários festivais de música. No meu estado mesmo tem vários festivais de música. E eu penso que esses festivais, inclusive a própria EBC tem um festival das rádios da EBC. E aí eu fico assim, impressionada como essa diversidade dos festivais ela não chega, até quando alguns produtores culturais eles sempre reforçam muito isso nas discussões que a gente tem lá em Pernambuco. Eles dizem que a música independente não toca nas rádios e criticam também lá nas rádios públicas. E aí a gente percebe esse resultado da pesquisa da UNB. E aí eu penso que um caminho poderia ser esses ciclos de festivais que a EBC e as rádios elas pudessem se apropriar dessas músicas, desses ciclos, para estar atuando e revigorando, reoxigenando a sua programação musical. Uma das sugestões. Participei do Prêmio Roquete Pinto de Rádio, que foi criado numa parceria da Petrobras com o Ministério da Cultura, né? Com a rede de rádios públicas do Brasil, que naquele ano, no ano 2010, foi constatado que os formatos de rádio documentário, rádio drama,
rádio artístico e vários formatos, eles estavam inexistentes ou em vias de extinção também nas rádios públicas, né? E reportagens especiais, inclusive. E aí, naquele período, naquele 2010, foram produzidas e foram premiadas experiências de produção de rádios, de emissoras públicas de outras universidades, organizações não governamentais, etc. E esse material que originou uma caixinha com vários CDs, circulou por todas as rádios públicas. Eu acho que essa iniciativa do Prêmio Roquete Pinto, ela é fundamental, ela tem que ser reeditada, né? Teve prêmio também para a rádio comunitária. Eu acho que precisa ser reeditada, inclusive para revigorar essa produção da rádio pública brasileira. E que esses programas, essas produções que forem premiadas, elas precisam circular e ser veiculadas de novo, porque reoxigena quando você tem formatos que estão em vias de extinção. Se a gente não trabalha a produção de rádio documentária, a produção de reportagem especial na universidade, os estudantes vão para o mercado e eles não fazem esse tipo de produção. Porque as rádios comerciais não fazem e as rádios, da minha experiência, públicas, deveriam abrir esse espaço para aprofundar, para discutir, para produzir reportagens, rádio documentário, as experimentações artísticas e culturais. E aí, eu penso que isso é um terreno que a gente pode explorar e vou novamente aqui colocar, como sempre tenho me posicionado durante as discussões do plano de trabalho da EBC, que precisa a gente ter recursos para fazer pesquisa de recepção. Para saber o que, uma das questões que a pesquisa da UNB aponta é o que é que o público gostaria de ouvir, né? Quais são os conteúdos? Qual é a demanda do público? Para que as rádios possam ter essa interação, essa sintonia. E então, esses estudos de recepção podem ser feitos, inclusive, com a própria universidade, que já tem, a de Brasília, que já tem expertise de fazer esse trabalho de análise. Então, assim, o relatório ele é muito interessante. Eu li em formato digital, agora peguei o formato físico, e eu acho que a gente tem muito a discutir ainda e solicito que as rádios voltem à pauta do Conselho, que seja uma pauta de discussão, e falei com o Braulio também para ver se a gente consegue fazer esse debate sobre as rádios na tentativa de discutir ainda esses tópicos e de fazer os estudos de recepção que a EBC precisa fazer e as rádios também. Tá, eu agradeço. Eu vou passar a palavra para a Ima, por último, e depois vou fazer alguns encaminhamentos. Tá? Meu questionamento, assim, achei muito importante esse trabalho, muito interessante, mas a minha fala é mais no sentido de provocar um pouco o Conselho, no sentido de como utilizar essa pesquisa, né? Gostaria de parabenizar a ouvidoria por essa iniciativa. O Conselho tem duas formas de atuação com relação a essas pesquisas, né? Uma é o próprio Conselho buscar as pesquisas de universidades, e agora a ouvidoria se junta a isso também e faz esse tipo de estudos, provoca, digamos assim, estudos, termos de cooperação com universidades. E o Conselho tem as suas câmaras temáticas e a Câmara de Programação. Eu vejo que esse resultado, esse trabalho especificamente, ele é um bom estudo de caso para a Câmara Temática de Programação, para que a gente se debruce mesmo sobre os resultados da pesquisa aqui apresentados. Os pesquisadores colocam para a direção, para o próprio Conselho e ouvidoria, uma série de questões que eu acho que têm que ser respondidas por quem deve, e nós devemos aprofundar realmente a nossa análise sobre esse produto, um produto muito importante. Já tivemos vários tipos de pesquisas aqui apresentadas, umas muito boas, outras muito ruins, outras médias, outras que o Conselho não aproveitou nada, não aprofundou, né, nos resultados. Enfim, esse de rádio me parece que é uma excelente oportunidade. Só uma curiosidade, por último, que eu queria saber dos pesquisadores, o quanto não foi analisado, né? Foi analisada a programação mais direta, quer dizer, os programas específicos, não foi. O que isso representa e se toda essa discussão de falta de regionalidade, etc., está contemplado nessas outras, nesse outro tipo de programação. Paula? Bem, só o ministro Juca pediu aqui que eu falasse, porque isso foi um assunto que já foi encaminhado quando eu era diretor do IRDEB na Bahia, aqui junto com o Nelson, na IBC e tal,
e como gerou um certo ânimo, depois, por questões institucionais, ainda não conseguiu se viabilizar, mas é uma coisa que foi incorporada pelo ministro Juca, e como estamos aqui com o Ministério da Educação, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a SECOM e tal, e Minicom, acho que não tem ninguém do Minicom aqui, não, mas que é parceiro fundamental nesse processo, é que talvez responda um pouco das ansiedades que a gente vem colocando aqui em relação à questão do jovem. A gente tem uma ideia que está para se configurar e para ser articulada entre os ministros e que esse conselho precisa começar a discutir também. Uma coisa que o ministro Juca pediu, eu já reuni aqui com o Nelson e com algumas pessoas da rádio, o Sartorello e tal, para que a gente chame um fórum para a discussão da rádio, que entre a rádio digital, que entre essas questões todas que a Ana colocou aqui, Ana Veloso, mas tem um ponto focal muito forte, que é a questão também da rede de rádio infanto-juvenil, ou seja, a possibilidade de protagonismo da infância e dos jovens falando em rádio, e isso pode ser constituído em rede no Brasil. Então, é uma coisa para a gente ir pensando, discutir isso. E outra coisa que eu conversei com o Nelson também, quando a gente fala, às vezes, muito jovem, eu tive uma reunião semana passada com o pessoal de game, teve uma hora que eu estava um pouco angustiado com tudo de jovem, eu preciso lembrar eles que foram jovens que colonizaram o Brasil, que mataram todos os índios, depois escravizaram os negros, né, que o Tomé de Souza tinha 20 anos, a Estácio de Sá tinha 18, então, que nem só por ser jovem é maravilhoso. E lembrando a coisa de que se o idoso está ouvindo o rádio, e a gente fala que o jovem não vê televisão, fala o tempo inteiro que o jovem não vê televisão, e em nenhum momento a gente fala numa televisão para o idoso. Então, o que eu ouço dos idosos é dizer que não tem uma televisão para eles, porque a televisão fica o tempo inteiro tentando ser jovem, sendo velha, excluindo o idoso, não conseguindo falar com o jovem. Então, mais uma vez, reiterando o Centro de Estudos de Comunicação Pública, para a gente possa saber o que a sociedade quer e o que a gente pode fazer como instrumento desse processo. Obrigado. Nelson, hoje está impossível. Fale, Nelson, por favor. Agora a diretoria vai falar. Primeiro, eu quero juntar os cumprimentos ao Luiz, ao Paulino, ao Ricardo, especialmente ao Lucas, que é quem fez todo esse trabalho braçal, que eu tenho certeza, né? Que é o trabalho mais importante que foi feito aqui, que eu acho que... eu sempre assim, repito uma coisa, que é aquilo que não pode ser medido não pode ser avaliado. E é a primeira vez que a gente tem uma dimensão para você discutir a programação de rádio a partir de dados. É verdade que a gente tem que olhar, são dados de apenas um mês. Se fizesse essa pesquisa 2, 3 semanas atrás, ganharia Elis Regina, né? Eu até fui ver se tinha alguma efeméride do Baden-Powell em novembro, mas não tem. Não tem, então, portanto, não é essa razão que o Baden-Powell ganhou tudo isso. Significa que tudo que está aqui, de qualquer forma, tem uma consistência pela sua abrangência e porque ele reflete aquilo que a gente já vinha pensando, imaginando que era desse jeito, tanto que estamos discutindo essa questão do rádio internamente. Tem umas semanas também a Eliane Fernandes, que é a gerente executiva de programação de rádio, ela apresentou uma proposta para as rádios que ela está desenvolvendo. A gente está pedindo para que isso ganhe consistência. Esse relatório vai ajudar muito a ela. É importante ter no Rio de Janeiro, a gente talvez não tenha condições de ter agora, nesse momento, por várias razões, mas concordo que era importante. Aliás, o projeto original era a gente também ter contratado a UFRJ, na verdade, era até para fazer a parte de agências de notícias, etc. Mas aí, no final das contas, que eu acho que poderia ajudar aí, nós estamos para tentar fazer uma parceria com a UFRJ em relação à rádio Universidade do Rio de Janeiro, porque a gente recebeu a consignação histórica que foi tomada da Rádio Universidade, etc., para a gente devolver essa rádio para o Rio de Janeiro. De repente, dentro desse acordo, a gente pode estabelecer algo que possa significar um trabalho similar a esse. Então, assim, acho que o trabalho está excelente para a gente fazer essa discussão. Vários dos pontos que foram colocados aqui, a gente são reflexões nossas também, que eu acho que nós estamos pensando na mesma sintonia. A questão da Rádio Jovem que foi colocada, o Polo ainda tentou fazer, nós pedimos as consignações, mas aí as coisas, né, o tempo foi atropelando o processo burocrático, as coisas não se consolidaram. Acho que tem um campo enorme, porque a questão da rádio infanto-juvenil ela não está ligada só à questão comunicação, cultura, porque são rádios para
ser montadas dentro de escolas, que era o projeto do Polo, que traz a educação também para junto desse processo, você formar também, criar conteúdos educativos com a linguagem dos jovens, porque é exatamente essa a nossa questão. Uma organização como essa, que tem aqui, nós temos uma rádio que tem mais de 90 anos, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que se transformou na Rádio MEC. Aqui tem uma cultura organizacional que tem justamente essa cabeça, classe média, elite branca, sei lá o que se possa fazer, que faz parte da cultura organizacional que nós queremos mudar. E o Pola entendeu bem o projeto do centro, que é onde a gente coloca, inclusive, dentro do regimento, uma das coisas mais importantes é a formação de uma cultura organizacional, além da formação das pessoas, qualificação dos processos e promover inovações dentro da empresa. Mas a cultura organizacional precisa mudar. A gente está ciente, estamos solidários a todos vocês. Só mais uma palavra em relação à pesquisa de percepção, para ver como é que a gente está sintonizado, porque na discussão que a gente está tendo do PPA, para colocar, nós estamos com um esforço para colocar indicadores de efetividade. Por quê? Porque a gente tem as pessoas muito com conceito, na administração pública ou nas empresas em geral também, do conceito de eficiência e eficácia. Quer dizer, se você está fazendo, né, se aquela coisa está chegando, né, aqui é o que eu digo assim, você está fazendo, a minha pesquisa para saber o alcance dos sinais das emissoras de rádio e televisão. As pessoas estão recebendo, é a minha pesquisa de audiência. Agora, eu estou ajudando na formação crítica das pessoas, com os conteúdos que essas pessoas estão consumindo, essa pesquisa de efetividade que a gente precisa construir, porque ela não existe, nenhum modelo que seja feito. Acho que a sugestão da conselheira é muito boa da gente trabalhar com universidades que já têm expertise nisso, para que possam nos auxiliar, né? Pode ser, e não é à toa, não quero causar ciúme a ninguém, mas foi a Josete que me disse que talvez o polo focal do centro seja a UNB, efetivamente. Então, portanto, a gente está trabalhando, vai ser uma grande rede, mas é um ponto focal que vai ser o contato dessas pontas de rede. Então, talvez aí a gente tenha, dentro de uma parceria, que a gente já começou a negociar com o reitor lá atrás e que só não conseguiu avançar em outras pontas, inclusive na formação, ajudar a formação de novos engenheiros, porque nós estamos precisando de engenheiros eletrônicos com uma cabeça diferente. A radiodifusão não tem grandes inovações na radiodifusão terrestre há muitos anos. Então, nós estamos precisando de inovação nesse campo também, até porque, na área das telecomunicações, as inovações estão acontecendo muito mais rápido. Então, é isso que eu queria dizer. Parabéns pelo trabalho. O Américo, antes mesmo de eu apresentar, eu já tinha dito para ele mostrar isso aqui para o Asdrubal, para a Eliane, para que eles se debruçassem em cima disso e trouxessem respostas que são aquelas cobradas pelo conselheiro Daniel Arão, e eu tenho certeza por todo o conselho. Obrigado. Nós comentamos uma falha. Onde está o Asdrubal? A gente não apresentou o Asdrubal. Ele está fora. Ele está representando a IBC na feira da NAB. Tá, porque a gente precisa apresentá-lo, né, para os conselheiros. Sim, faremos. Eu tenho inscritos aqui o Adler, a Thaís, a Mara Régia e a Nereide. Quem está mais angustiado para falar antes? Todos. Você? Como é seu nome, desculpa? Você que é Corban. Como? É, o Corban. Eu conheço você do rádio. Ok, então o Adler parece que está mais aflito. Adler, são 3 minutos, tá? Pode falar. Ou o microfone, por favor. Mas tem gente que está vendo pela internet. Agora, quando trabalhar aqui... Queria convidar todo mundo a fazer uma breve reflexão para a gente poder entender um pouco a programação das nossas rádios. Apesar de eu não ser programador das rádios, mas estou já em comunicação há bastante tempo, comunicação pública também. Então, primeiro que o ouvinte, ele não está a serviço de nenhuma rádio. Ele está buscando algo que seja do interesse dele naquele momento. Rádio não é um meio, são vários meios. Tem rádio AM, é um meio, rádio FM é outro meio. Rádio AM, se você parar para pensar, no Rio de Janeiro, há 4 anos, tinha 212 mil ouvintes por minuto no meio AM. Hoje são menos de 90 mil. É um meio que está definhando.
O meio FM, não. Ele continua com um número estável. Baixa um pouco mais, sobe um pouco mais, então não muda muito. Então, daí a gente já tem diferenças de meio. Dentro dessas diferenças de meio, tem a supersegmentação que aconteceu nos últimos 30 anos no meio FM. E hoje, os ouvintes que ouvem rádio há 30 anos, pelo menos, estão adaptados a uma realidade de supersegmentação. É muito comum que na hora que você quer ouvir notícia, você ligue na Band ou na CBN. Quando você quer ouvir música, você muda de rádio. Você não fica esperando o jornal daquela rádio específica. E rádios que têm uma proposta mais cultural, informativa e educativa, que é o tripé que sustenta a comunicação pública, diferenciado de onde teria o educativo, na comercial seria entretenimento. As rádios públicas, elas tendem a ter uma visão de formação musical em um contexto maior e em percentual menor também informativo, cultural e educativo. Então, quando a gente fala de uma rádio majoritariamente musical, eu acredito que é compreensível que as notas que acontecem entre momentos da planilha musical funcionem como uma espécie de respiro, de fôlego, uma tomada de fôlego, uma vírgula. E que os momentos de programa realmente jornalísticos sejam momentos de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, onde caberia realmente uma análise mais aprofundada. Então, eu não interpretaria as notas como programa jornalístico, e acho que os programas, tem alguns que, nessas mesmas rádios, tem programas estritamente jornalísticos, tem outros que misturam jornalismo com música e as notas. Eu acho que talvez fosse interessante se a gente, dentro desse contexto, separasse os diferentes tipos de programas e analisasse programa a programa. O detalhamento nos será favorável em termos de providências a tomar naquele horário, naquele programa, ou aquele programa mudando de horário. E também queria colocar à disposição da UNB os dados de audiência que nós temos nos últimos anos, para cruzarmos esses dados. Queria me convidar a participar de algum desdobramento que aconteça desse estudo e outros que vierem a acontecer. Acho que nós precisamos unir mais forças internamente, ser mais coesos. Acho que também caberia o pessoal da rádio participar desses desdobramentos. E queria também deixar claro que a gente vem fazendo esses trabalhos de ponderação e amadurecimento já há algum tempo. Em novembro tivemos um encontro, uma imersão dentro dessas programações. Esse estudo nos será muito valioso dentro disso, e na semana que vem já teremos um desdobramento desse de novembro. Queria convidá-los a participar. Desculpe, Lili, mas acho que esse convite você que devia fazer, mas acho que nos será bastante útil, tá? Gostaria de falar mais, mas são 3 minutos. Desculpa, pela primeira vez eu cumpri pela primeira vez. minha cronometragem. Muito bem, muito bem. Obrigada, viu, pela tua contribuição, viu? Thaís Ladeira. Boa tarde, meu nome é Thaís Ladeira, eu sou gerente das rádios aqui de Brasília, das 3 emissoras, e falo em nome da gerência executiva de programação de rádio. A nossa gerente está aqui, Lili Fernandes, nossa equipe está em peso presente também, inclusive no Rio de Janeiro estamos assistindo os coordenadores e o gerente do Rio de Janeiro. É uma ótima oportunidade dada aí pela UNB e pela ouvidoria da gente conseguir pautar um tema tão pouco discutido aqui no Conselho Curador, que são as rádios. E aí eu felicito a fala da conselheira Ana, que está sempre muito preocupada em discutir mais profundamente o rádio, e vai ser muito bem-vindo se a gente tiver outras oportunidades, não só de fazer um recorte tão pequeno quanto esse que foi feito na programação das rádios. A gente vê com muitos bons olhos essas pesquisas. Gostaríamos, como nossas emissoras são muito diversas, tanto na sua programação musical quanto de conteúdo,
sugeri que outras pesquisas fossem, de fato, feitas. E esse seminário, citado pelo Adler, que aconteceu em novembro do ano passado, gerou, inclusive, uma reavaliação dos planos editoriais e de conteúdo das rádios. A Nacional FM, por exemplo, tem o seu plano de editorial e de conteúdo desde 2003. Se o Conselho quiser conhecer, ele está, nesse momento, em reformulação, mas seria interessante partilhar exatamente para ver que não é subjetiva a nossa planilha musical, ela não é montada ao sabor dos desejos individuais do programador ou da programadora musical. Existe um plano editorial e de conteúdo que é seguido. Então, há muita objetividade na escolha dessas músicas. As músicas que tocam durante o dia na nossa planilha, que não são os programas musicais, que têm outro, inclusive, conteúdo e finalidade, são ao todo 300 por dia, então são 9.000 ao mês. Essas planilhas elas não foram solicitadas a nós. A pesquisa foi feita em cima de uma planilha que está sendo publicada e é uma planilha parcial, portanto. Então, nós estamos aí nos debruçando sobre um universo de 2.700 músicas, quando, na verdade, veiculamos 9.000, e talvez isso tenha interferido, inclusive, nos dados. Um outro ponto que eu gostaria de levantar é que a gente vê com muito bons olhos a pesquisa quando aponta a dificuldade mesmo da cultura brasileira reconhecer as compositoras, né, as mulheres, né? A gente vê que na intérprete, entre as intérpretes, isso tem mais equilíbrio, mas mesmo assim, só para citar algumas, que inclusive tem a ver com a faixa etária, que também foi um outro comentário do Conselho, Tulipa Ruiz, Céu, Ana Rato, Maluma Galins, Mariana Aidar, Roberta Sá, Carol Saboia, são algumas das compositoras e intérpretes que tocam na nossa programação, só para citar de cabeça, eu rascunhei agora, não consultei a nossa planilha musical. Também queria destacar a presença da Rádio Nacional FM, que em 2015 faz 10 anos cobrindo os festivais de música do Brasil. Festivais como o Porto Musical, a Feira da Música, trazendo todos esses novos talentos, a produção independente, que para nós é uma prioridade. E como cada rádio tem o seu plano editorial de conteúdo, a nossa emissora valoriza, eu gostaria de sugerir que tivesse tido esse recorte dos compositores de Brasília, valoriza também a cultura local. O Festival de Música da Nacional FM completa esse ano 7 anos. Ano passado foram 200 inscrições, trazendo uma moçada muito jovem para cá e movimentando a cena cultural da cidade. As outras emissoras também têm seus festivais. A Nacional de Tabatinga, por exemplo, inclusive tem uma premiação para a língua indígena e para a língua em espanhol, uma vez que ela fica na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Inclusive, ano passado, premiado, o melhor intérprete foi um ticuna, que ganhou a melhor música e melhor intérprete cantando em ticuna. Então, há, sim, uma preocupação nos festivais de música para a valorização dessa diversidade cultural. Queria destacar que os compositores são antigos, mas as versões tocadas são regravações, são releituras, são jovens intérpretes que cantaram o Canto de Ossanha várias vezes. Isso é um erro, nós precisamos corrigir. Ficamos muito atentos a esse tipo de análise. Precisamos aumentar a diversidade nesses 300 títulos tocados diariamente. Às vezes nos escapa alguma coisa, mas pode ter certeza que não foi um tributo ao Baden Powell. Por fim, não sei se eu esqueci de dizer alguma coisa, mas eu fui anotando a partir do que os conselheiros e conselheiras foram falando, mas eu gostaria de dizer que nós temos um aplicativo desenvolvido para qualquer celular, dá para ouvir a Rádio Nacional FM. Gostaria muito de convidar todos e todas vocês, dizer, inclusive, que essa é uma forma de vocês conhecerem os programas. O programa Servo Origens, por exemplo, que toca música forró, sertanejo de raiz, com Cacai Nunes, que é o nosso parceiro, ele definitivamente é muito diferente das nossas planilhas musicais. O Tanto Mar, o Conexão Brasil, que é feito pela Rede Pública de Rádios. Cada emissora pública desse país produz um mês um jovem talento local, a Rádio Inconfidência, a Rádio Difusora de Macapá, todas elas participam, a Reeducadora da Bahia. Esse é o Conexão Brasil. Então, os programas, o Tanto Mar, o Nossa América, e o Café Nacional, que estreou há pouco, que só toca novos talentos aqui de Brasília. Então, eu convidaria vocês, vou fazer uma propaganda. Semana passada, um repórter nosso entrevistou o ministro Benzoin, ele disse que houve 2 emissoras, a Rádio Câmara e a Rádio Nacional FM. Então, gostaria de ter vocês como ouvintes da Rádio 96.1. Obrigada. Obrigada, Thaís.
a Mara Régia, depois o Corban. Tá, por favor. Você vai fechar o... Bom, muito boa tarde. Prazer enorme estar aqui. Estou quase cantando como nós lá na Argentina. Paulino, me diz como te sientes. É, coisa boa, né? E acompanhado desse nosso querido professor Luiz Martins, né? Tantas ondas navegadas. Eu continuo aqui, navegando as ondas do rádio, estou também navegando o jornalismo na Dijor. Me senti absolutamente contemplada pela fala dos que me antecederam, mas eu queria fazer uma versão cantada, muito em homenagem a você, querida Maria da Penha. Vou cantar como Tião Simpatia. O sujeito valentão, a coisa ficou feia, a Maria da Penha, não é moleza não. Vai, valentão, ainda bate em mulher, se é algema que tu quer, tem algema e camburão. Onde é que você ouve essa canção do Tião Simpatia? Só na Rádio Nacional. Onde é que você ouve Maria Maia cantando lá do Nortão do Mato Grosso? A Rádio Nacional. Desculpe seus ouvidos, viu, Wagner, Tiso, eu, Mara Régia, me metendo a cantar, eu fico de joelho depois no milho para você me perdoar. Mas ela diz, é uma grande potência em comunicação. Aí ela vai falando, é um hino, e a gente toca. E toca também Maria Maia, que já teve a terra dela devastada, queimada, tantas e tantas vezes, e ela, com aquela bravura de guerreira, ela canta assim... Tá tudo marrom, e o que era verde agora tá tudo marrom. E aí ela vai cantando aquele sofrimento dela do plantio. E sabe onde é que a gente vai buscar essas canções? Não é em playlist nenhum, não. É justamente no contato com essa brava gente brasileira que resiste e que encontra numa emissora pública a oportunidade não só de pautar o nosso jornalismo, mas, acima de tudo, de cantar e falar desse Brasil profundo, que emociona todas as pessoas que aqui estão, e com a devida permissão da minha querida Lili, né, muito sempre bem-vinda, nossa gerente executiva, uma pessoa da maior sensibilidade, que encantou-se, inclusive, por Tabatinga. E a gente já está até pensando em fazer uma caravana mulher para Tabatinga, porque ontem eu estive com a ministra Minecute e também com a senadora Vanessa Graziotin, e conseguimos, em primeira mão, a notícia de que o terreno para a instalação do Centro Referência Mulher, Lana Micol, em homenagem a essa nossa saudosa companheira, já está devidamente acertado. Então, por tudo isso, vamos cantar essa autoestima EBC, Rádio Nacional para sempre. Amo o rádio, me perdoa, Wagner. Obrigada, Mara. Essa é a nossa Mara Régia. Corban, por favor. Boa tarde. Eu achei que ele ia desistir depois da Mara Régia, eu achei que ele ia desistir. Pois é, não sei cantar. Infelizmente, isso não é a minha especialidade. Bom, enfim. Mas eu queria parabenizar o Paulino pela pesquisa. Eu me debrucei sobre ela aí nos últimos dias, olhei, analisei e vou levar agora para a nossa equipe. Nós vamos discutir isso lá profundamente, para exatamente ver aonde a gente pode nortear e melhorar ainda mais o nosso trabalho, que a gente, no dia a dia, já persegue exatamente aquilo. A gente persegue todos os dias chegar exatamente com a informação para o cidadão. E cumprindo o nosso estatuto, cumprindo o nosso manual e com todas as dificuldades que a gente recebe no dia a dia e tem no dia a dia. Bom, o relatório faz um corte de um produto final, ou seja, é o que vai para o ar. Então, nós temos lá no jornalismo algumas peculiaridades que eu acho que não deu tempo de entrar nisso. Por exemplo, a questão da contextualização.
nós temos 15 noticiários ao longo do dia de 3 minutos, cada um 3 minutos na hora cheia. Não há tempo, nesse momento, de fazer isso. Ou seja, é a informação nua e crua, rápida para a pessoa pegar. Isso em rede, porque vai para todo o Brasil. São 5.500 e poucas emissoras que penduram no satélite, pegam o nosso material de graça e retransmite. Os únicos espaços que nós temos no jornalismo para poder aumentar esse debate e contextualizar são os noticiários Repórter Brasil de manhã, de 7 da manhã às 7h45, e o Repórter Nacional ao meio-dia, 12h20, são 20 minutos. Ou seja, onde nós temos espaço para fazer o trabalho contextualizado. E a gente faz. Nós temos, por exemplo, nesses noticiários, quadros de até 3 minutos de duração, que a gente leva informação para o consumidor, a gente leva informação sobre ideias inovadoras, que são ideias novas que circulam pelo Brasil, notícias de cultura e também o História Hoje, que é um dos produtos que a gente mais consegue divulgar via radioagência, via web. É um dos programas mais baixados na web. No ano passado, em 2014, foram 4.930 noticiários em rede produzidos. Nós somos 50 funcionários. Isso nos 3 turnos, de 6 da manhã à meia-noite. Então, ainda fora as variáveis, né? Os atestados, as férias, folgas, enfim. Então, para a gente chegar nesse produto final, de hora em hora, desde as 6 horas da manhã, 7 horas, que é quando começa o jornal, até a meia-noite, que é o último NI, nossa senhora, o chão de fábrica lá, eu vou dizer, viu, é um processo. E a gente consegue. A gente conseguiu unificar a equipe, em que a equipe unificou agora em fevereiro do ano passado, tem 1 ano que nós estamos lá nessa batalha e estamos conseguindo. Bom, com relação às parcerias, que é outra questão colocada no relatório, essa parceria existe. Por exemplo, o Repórter Brasil, desde o ano passado, já vem colocando ao vivo, de 7h30 a 7h45, entradas ao vivo dos parceiros em Porto Alegre, Santa Catarina, Minas Gerais, Ouro Preto, Bahia e Fortaleza, onde nós temos condição, fora a região norte do país, que já há um contrato, que é a rede pública, que o Sartorello aqui já tinha formulado antes, e que participa dos jornais da Amazônia. Sem falar dos jornais regionais da Amazônia, que são é outra equipe que faz isso. Então, o nosso jornalismo está justamente correndo atrás de perseguir esse resultado. E a ideia e essa sugestão de se ter essa pesquisa, e eu gostei, Paulino, da pergunta que você fez com relação ao que quer o nosso ouvinte, o que o nosso ouvinte está procurando, isso a gente tem que saber realmente. Eu venho já em reuniões com o pessoal da DICOP, com a Eliane, com a Thaís, a gente já vem conversando num grupo de trabalho justamente para aprimorar isso. Ou seja, eu tenho que ter um noticiário no final do dia de rede, eu não tenho. O último noticiário de rede é 12h20, o outro só 7 da manhã. Então, eu tenho uma lacuna muito grande de informação que eu tenho que preencher. Mas eu preciso de um retorno, uma pesquisa, algo que me diga o que o cidadão quer ouvir a respeito de tudo que a gente pode fazer aqui em Brasília, que é eminentemente poder, né? Aqui, como dizia Juscelino, saem todas as decisões nacionais. Falam de muita fonte governamental, a gente ouve porque aqui todas as campanhas de dengue, de educação, de transporte, de mobilidade urbana, saem todas daqui, todas as políticas saem daqui. Então, nós temos que ouvir, sim, as fontes oficiais e ouvir, sim, o cidadão, e é o que a gente está procurando fazer dentro desse nosso trabalho no dia a dia. Era isso que eu queria dizer e espero que a gente participe dessa pesquisa até para ver como que o cidadão está nos ouvindo e como a gente pode chegar ainda mais nesse cidadão. Certo? Boa tarde. Obrigada, Corbão. Muito depois, obrigada. Na próxima, vejo seu canto. Obrigada, viu? Ensaia depois. A Nereide e depois o Américo. E vocês viram que, apesar dele ser de rádio, ele ficou nervoso, né? Deu um tom nervoso, né? Mas ele sabe se expressar, é uma vantagem também, né? Claro. Cumprimentar também o NB, dizer que o jornalismo adora essas pesquisas. A gente teve já casos aqui, eu acho que vários dos conselheiros lembram da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fez um estudo sobre o Repórter Brasil,
que ajudou a gente bastante, que ajuda, eles continuam acompanhando, tem um núcleo de pesquisa lá, eles têm sempre contato, a gente está sempre em contato com eles. Porque acho que é muito importante a gente ter esse acompanhamento, essa avaliação do trabalho, né? Falar para o Paula que eu nunca falo que é assim, viu, Paula? Porque eu nunca estou satisfeita com o é assim. Assim, acho que a gente sempre tem de melhorar, tem de aprimorar, tem de procurar a qualidade. E o Adler e o Corban explicaram um pouco como vocês fizeram um levantamento global de tudo que é feito no jornalismo, inclusive quando o Nacional Informa, são programas curtos, acaba pesando um pouco nesse conteúdo curto, apesar da gente também não fazer matérias com padrão de 1 minuto ou de 30 segundos, a gente sempre tenta fazer as matérias com mais informação, tentando aprofundar. A questão do internacional, se você der uma olhada aqui, a gente tem do conteúdo de parceiras 43% e 56% de produção própria. E na produção própria, que a gente consegue dar muito à América Latina, porque a gente vai atrás dos assuntos, nem sempre com o repórter, mas a informação a gente dá. E o Emir Sader também, assim como o Nassif, eles estão participando do radiojornalismo para exatamente dar essa mais informação. Aí tem o Voz del Sul também, que ele disse que são fontes, está lembrando aqui que são fontes da gente. E a gente tenta, então, assim, essa questão da gravação, a gente tem, como o Corban falou, ele falou 50 pessoas, mas são editores, locutores, a parte técnica. Então, assim, a gente tem poucos repórteres para a gente gravar sonoras, para a gente poder fazer matérias. A gente utiliza muito, muito, para esse noticiário mais rápido, o conteúdo da Agência Brasil. Inclusive, os repórteres da Agência Brasil também, quando podem, eles ajudam fazendo matérias para a gente, mas a gente tem essa informação que fala assim, dá muita nota,